Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Não será pregação ainda, amém? Não será pregação ainda. Essa mensagem simplesmente nós estaremos fazendo leitura só para lembrarmos das profecias, de algumas profecias dita pela pessoa do Messias, dita pela pessoa do Cordeiro. Amém? Depois de nós lembrarmos das profecias apresentadas pela pessoa do Senhor Jesus, ali nós entraremos na mensagem de hoje, mensagem que o Senhor Jesus preparou para cada coração no dia de hoje. Amém? Mateus capítulo 10 diz assim as Sagradas Escrituras, a partir do seu versículo 1. Há um título aí, né? A escolha dos 12 apóstolos. Quem escolheu os 12 apóstolos? Foi o Senhor Jesus, certo? Se tem alguma coisa que Cristo sabe fazer e faz muito bem, é escolher. Compreenderam? Deus não erra nas escolhas. Quando Cristo escolhe alguém para investir, Ele acerta. Deus não falha, Cristo não falha. Amém? Olha o que a Bíblia vai dizendo aqui. Versículo 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Cristo chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes poder para poderem curar e libertar toda pessoa endemoniada. Amém? Por que Cristo deu aos seus discípulos poder e autoridade contra toda e qualquer alguma classe de demônio? Cristo fez isso porque todo aquele que é escolhido e separado por Ele, em momento algum não pode ser enviado sem antes estar preparado. E o livro de Efésios, de forma muito clara, vai dizendo que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue. A nossa luta é espiritual. Certo? A nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta é contra Satanás. A nossa luta é contra o império das trevas. A nossa luta é contra a feitiçaria. A nossa luta é contra o pecado. A nossa luta é buscar a santificação, viver em santificação e permanecer em santificação diante do Cordeiro. Pois para isso Cristo nos chamou, para a santificação. Amém? E Cristo, Ele chama os seus 12 discípulos, Ele reúne os 12 discípulos e Ele dá o quê? Poder e autoridade. Notemos que, apesar dos discípulos terem recebido da parte do Cordeiro poder e autoridade, ainda assim não haviam sido enviados, mesmo depois deles terem recebido poder e autoridade para poderem expulsar demônios e curarem enfermos, em nome do Senhor Jesus. Eles ainda não haviam sido enviados, porque o versículo 1, de forma muito clara, vai dizendo que eles recebem. Mas a partir do seu versículo 2, 3 em diante, mostra aí uma conversa. Amém? Cristo está ali conversando com os seus discípulos. Cristo está lhe dando algumas orientações aos seus discípulos. Está aí Cristo dando orientações aos seus discípulos. E na medida em que Cristo vai dando orientações, a gente vai compreender que dentro dessas orientações podemos encontrar ou encontraremos palavras proféticas. Cristo não só falava para os discípulos a respeito do presente, como também falava a respeito do futuro. E nós vemos que
tudo quanto o Senhor Jesus falou aos seus discípulos aqui, lá na frente eles contemplaram, lá na frente eles realmente viveram, na carne e na alma. Porque toda palavra que sai da boca do Cordeiro não cai em terra infértil. Toda palavra que sai da boca de Cristo se cumpre. Toda palavra. Toda e toda. Se Cristo falou para você que você não vai morrer hoje, por mais que o diabo levante a armadilha à tua esquerda, direita, na tua frente, atrás de você, se Cristo falou para você que você não vai morrer agora, tenha plena certeza, você não vai morrer em nome do Senhor Jesus. Pois Cristo não mente. Se existe alguém que não mente, nunca mentiu e nunca irá mentir, esse chama-se Senhor Salvador Jesus Cristo. Nunca mentiu e nunca vai mentir. Eu piamente creio num Cristo que não mente. Amém? Amém. E Cristo, ele está aqui, versículo 2, dizendo assim aos seus discípulos, né? Até o versículo 2 vai falando a respeito do nome dos discípulos. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12, e lhes ordenou, dizendo, notemos que aqui Cristo Jesus agora estará orientando aos seus discípulos, estará dando uma orientação aos seus discípulos. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui Cristo Jesus está dando uma orientação, amém? Está a explicar a eles aonde devem e aonde não devem colocar os seus pés. Ele continua dizendo, versículo 7. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Notemos que Cristo Jesus, apesar de lhes ter dado poder e autoridade para expulsarem demônios, ao mesmo tempo para poderem curar em seu nome, Cristo Jesus enviou os seus discípulos, passando a eles, transmitindo a eles uma mensagem. E qual é a mensagem? Versículo 7. E indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Logo, toda pessoa que Cristo separa, todo homem que Cristo Jesus separa, ele só não dá poder e autoridade, como também ele dá uma mensagem, mensagem do céu. Mensagem é essa que gera vida a quem não tem vida, mensagem é essa que liberta quem está endemoniado, mensagem esta que transforma a vida de um homem, de uma família e de toda uma nação. Porque Cristo é o próprio Evangelho. Cristo é a própria palavra. E lá no livro de João, de forma clara, né? Versículo 1. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Então quem é Cristo? Cristo é a palavra. Essa palavra que Cristo está dando aos seus discípulos é exatamente Ele. Amém? E indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Porque essa palavra é o próprio Cristo. A partir de que momento é que o pecador acaba recebendo vida? O pecador acaba recebendo vida a partir do momento em que o próprio Cristo, a pessoa de Cristo, se materializa dentro dele, em sua alma. A partir do momento em que o Espírito do mesmo Cristo, que é o próprio Cristo, desce na pessoa. Quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, aí nós passamos a ter o quê? Vida e vida eterna. E a Bíblia vai dizendo, Cristo é o caminho,
Cristo é a verdade e Cristo é a vida. Então, quando temos a palavra de Cristo dentro de nós, nós temos o próprio Cristo. E quando temos o próprio Cristo, nós temos a vida dentro de nós.